botar em qualquer lugar, você tem que botar uma semana antes, tem que botar 10 dias antes, não adianta botar e ficar lá, ninguém olha mais. Falar isso, porque não tá sendo, a gente está tendo um trabalho grande de divulgar, porque a gente não está divulgando. Não está divulgando, não chega à população. E o que você sugere? Eu sugiro televisão. Por que a EPTV não falou que vai ter essa reunião? Já que vocês fizeram esse trabalho com a EPTV e ela não falou das reuniões. Tem sugestão. Super importante. A gente pode levar essa sugestão. Quando que foi o negócio da EPTV? No dia 15 de fevereiro. Quando foi o negócio da No EPTV? Concidade foi aprovada. Foi aprovada a metodologia. Dá licença, gente. Foi aprovada a metodologia no dia 15 de fevereiro na reunião do Concidade. Na proposta, ele está na ata da reunião, tem lá dizendo, sendo proposto que a verba de propaganda da prefeitura seja usada para isso. E não é isso que está acontecendo. Há propaganda institucional sendo veiculada agora, né? Propaganda de 30 segundos na televisão, que não é barata, sendo Não é barato, não. Exatamente. E está rolando todo dia, na hora do jornal da EPTV, às 7 horas, e não tem nada a respeito do plano diretor. Da noite? Do EPTV da noite? Mas Propaganda, usar verba de propaganda, isso está na ata do Concidade, recomendando que usasse a verba institucional de propaganda para a divulgação do plano diretor. Em fevereiro foi sugerido isso. Nós estamos em junho. Não, mas não foi essa, provavelmente foi essa verba que deve ter sido utilizada para fazer na primeira edição. Ah, com certeza não foi. Ou foi uma quantidade ínfima da verba. E aí agora o que está acontecendo é o que o Marcelo está dizendo. A sociedade está tendo que divulgar. Fazer vaquinha para botar faixa. E nós, nas reuniões das APG, a gente muito enfatizou a continuidade dessas reuniões dia 20, 22, 24 e 25. Nessas reuniões a gente soltou esses cartazes. Né? Então, assim, a gente justamente quis, foi uma demanda do Concidade, de vocês, da gente fazer esse calendário extenso, saiu aquela programação para a população saber que tinha uma continuidade, né? Que aquelas reuniões das APGs não paravam por ali, que para isso teria uma devolutiva que vai acontecer a semana que vem, tá? Para a população já saber que, olha, eu vim nessa reunião da APG, mas eu sei que no dia 20 e 22 o Poder Público vai estar lá no Salão Vermelho, sistematizando e dando uma satisfação de como que foi todas essas reuniões das APGs. O Agiliza Campinas e agiliza Ouro Verde está até hoje forrado do cartaz grande e das faixas. Não foram tiradas. Na região do Ouro Verde e de Campo Grande. Elas continuam lá, saiu no jornalzinho do Campo Grande que eu tenho, uma propaganda grande, não nos cobrou nada para divulgar as datas. Mas a gente pode encaminhar um e-mail reforçando as reuniões de dia 20 e 22, na segunda e 19, a gente tem um e-mail de 1.600 e poucos, temos o pessoal que participou da luz, do diretor, e o nosso banco de dados de acesso, inclusive da lista de presença de participação, a gente tem isso. A gente reforça. Isso é o mínimo. Né? Então foram 1.600 pessoas que participaram, ou é esse número mágico? Não, 1.600 contribuições. Quantas pessoas participaram dessas APGs? Nossa, tá no site, foram 1.800. E nós temos essas listas. Então, esses nomes aí a gente faz o mínimo, né? Se bem que, então, a questão fica sempre assim, tem gente que não veio porque não podia, enfim, e que não vai ficar sabendo essa questão, né? Eu acho que foi a minha Campinas que fez entrevistas na rua, né? E ninguém sabia o que estava rolando. É só ir na 13 de maio perguntar, descer no ponto de ônibus aqui e perguntar, ninguém sabe a respeito do plano diretor, né? Infelizmente o plano diretor é um assunto. Não é que seja um assunto difícil e tal. Se fosse Minha Casa Minha Vida, para a população inteira. Eu já trabalhei na habitação, é difícil, é complicado. Mas enfim, eu conversei com o Cobório está vindo toda semana aqui, 2 vezes na semana. Né? Ele está se aprofundando da minuta, eu acho que vocês vão ter uma satisfação. Você está gostando do trabalho do advogado?
Ele está gostando, ele está solicitando algumas alterações, tá? Inclusive uma das alterações que ele pediu é para não colocar a palavra expansão na macrozona, porque nós, na verdade, a questão do perímetro urbano, ela foi fixada, nós não estamos esticando a linha do perímetro urbano, tá? Então há uma discussão, está expandindo? Não, nós não estamos expandindo o perímetro. O perímetro está cravado. É só o que nós estamos considerando, que a área, separamos as áreas de planejamento de relevância ambiental, inclusive ele pediu para incluir as áreas de planície de inundação, de Piracambaia, a bacia do Quilombo, como áreas de restrição à urbanização, então isso a gente vai alterar no mapa de macrozoneamento, tá? E aí essa área de expansão, ele pediu para tirar a palavra, porque a expansão é como se você já estivesse esticando o perímetro, nós não estamos esticando. Nós só estamos dizendo que aquela área rural, entre a área de preservação ambiental e a área de perímetro, ela tem que fazer um planejamento ordenado. E um planejamento que atenda à lei federal, que é o artigo 42A e B, isso aqui da cidade, a qual, para se fazer um crescimento, ele tem que atender todos os requisitos. Inclusive fazendo plano de massa, um plano urbanístico, definindo diretrizes viárias, área de interesse social, mescla de uso, todo o rol que está no artigo 42A e 42B. Todos esses projetos, eles só vão ser aprovados mediante projeto de lei. Isso não deveria ser feito agora? Isso não está... O quê? Isso não deveria ser feito agora, no plano diretor? Não. A gente entende que o que é o seguinte, o perímetro está travado, nós não vamos mexer. Ele é um planejamento, mas para a gente fazer esse plano de expansão, a gente entende que isso é outro plano de negócio. E a gente não tem perna para detalhar toda essa região que requer o planejamento. Não vai aumentar. O impacto sobre a cidade é muito grande. Por isso, então deveria ter condição de fazer então, isso. por isso a gente... Quem propõe, ousa propor, deve ousar. Não devia fazer nada, então, eu também acho. Se não tem perna, né? Se não tem perna, Mas não faz. as três áreas que vão aumentar. Trocando expansão por planejamento coordenado. Só tirando a palavra definição do nome, né? Mudar o É a mesma nome. coisa, mas É isso porque, aí. na verdade, Porque quando seria um você... planejamento ordenado Isso, porque quando você... e não necessariamente uma expansão. Vai ter uma expansão sem planejamento, porque não tem Não, um perna. planejamento ordenado. Não, Desordenado. não vai ter planejamento nenhum, porque ninguém vai participar. Essa é a minha dúvida. Essa é a jogada. Nós temos que questionar, Se essa essa é a jogada. Não, nós temos que questionar, nós, sociedade. Deixa eu olhar aí, senão eu não parei. Vem aqui. Bom, não, ele foi aqui, ó. Ele veio pra cá. Então fica escondida lá atrás e não é essa a ideia. É essa a questão. O advogado fala que muita coisa do 42 não precisa ser cumprida. Nós temos isso gravado. O Eduardo. Exato. Ah, é? Eu não você- sei. Vocês falam que pode ser depois. E o nosso entendimento, conforme o nosso advogado, vários que eu perguntei, é que tem que ser antes. Por isso ele está no estatuto. Peraí, Tá. calma. Então vamos lá. Se não está sendo feito no estatuto da cidade, eu já sei de cor até isso aí. Mas é o momento. Se ele não está sendo feito agora, aonde tem a obrigatoriedade da participação, da transparência e da informação, lá na frente ele vai ser feito num gabinete e ninguém vai saber de nada. Então o que acontece? Tem que questionar, se isso valer, nós vamos questionar o Ministério das Cidades. Porque eles têm um item dentro da lei deles que não entra tudo que é básico no Estatuto da Cidade. Você pode repetir isso? Porque eu não entendi essa última parte. Eu posso. Você tem o Estatuto da Cidade, que o que rege o Estatuto da Cidade? Informação, transparência e participação, resumindo, tá? Como é que você tem um item dentro desse Estatuto que não é feito com a participação e na hora do plano? Entendi. Tereza, quando se faz uma aprovação de empreendimento, ele não passa por todos os órgãos de consulta? Não é transparência. Médio. Se você pegar Mas os você pareceres faz nossos do parte Condema, de então, se você falando pegar o de nosso empreendimento. parecer do Condema, e não é empreendimento, é uma parte Ninguém da falando de cidade. empreendimento. É muito mais do que Vai tá empreendimento. mudando o É perímetro. território da cidade aleatoriamente, não é empreendimento. Não, então, a questão é a hora de Esse fazer é o o problema. 42B. Se aprovado, Ele tem que ser agora. ampliação Então vai for ter que fazer, empreendimento. mudar essa área Isso aqui não de é azulzinha para planejamento verde, de ordenado. não sei o que para não sei o que, de não sei o que. Tem que ser agora. Com todas as justificativas, explicações e participação da sociedade. Se isso não for feito,
o Ministério da Cidade está errando e tem que mudar essa lei. Pô, então nós vamos ver, Deixa meu. só te Essa é uma questão jurídica. Deixa eu só colocar... O advogado aqui fala que não precisa cumprir tudo, entendeu? Então é uma questão jurídica que é um samba de doido. Então, cada um fala uma coisa. Eu tenho gravado ele falando isso. Sim. Foi? Eu tenho gravado Sugeriu isso. mudar o nome, a definição do nome. Foi, e encostamos em ela. Então, quer dizer que toda a discussão que vinha sendo feita, Carol, me desculpe, não é em relação à O nome, definição do nome. Não, Era não, toda o uma nome é de ideia. não é a definição não. É que quando falo a questão da expansão, é que ele colocou como se a gente tivesse A gente já entender esticando o perímetro. Mas Não, é um nome, Carol. Não, a gente não tá, assim, a lei do perímetro urbano lá, a gente não está alterando a sua descrição. O que foi definido é um macrozoneamento para estas áreas rurais que podem ser urbanizadas. que podem ser urbanizadas. Então, o Estatuto da Cidade, deixa eu só colocar aqui, o que ele As rege? pessoas entenderam o que significa. A gente já sabe de cor isso aí. E atender o que Não adianta você ler. O negócio é que tem que ser É a lei feito do agora. Rafu. Não, E A lei vocês do vão Rafu fazer ampliada. depois, deixa fechado num gabinete. Esse que é o isso que eu resumo quero da te dar ópera. tranquilidade, Tereza. Ele não é pra mim, meu. É pra Deixa eu cidade. argumentar. Deixa, vamos lá. Tá bom. Calma. Então, assim, ó, o que é o 42B que rege? Que quando o plano diretor, ele coloca aqui, quando o município possui áreas de expansão, elas deverão ser elaboradas dentro do plano diretor. Caso não forem incorporadas no plano diretor, mediante a lei específica. É isso que eu quero te dar tranquilidade. Então, se o plano diretor não fizer esse planejamento dessas áreas de expansão, se ele fizer isso no momento que nós estamos, se a gente tivesse perna, cada empreendedor ia mandar o seu projeto e ia ser aprovado por decreto. O que nós não fizemos, que a gente não tem, porque a aprovação de Não, orçamento porque o plano diretor porque o teria plano que fazer o teria que estudo, fazer o se é- estudo. Se o plano diretor, ele coloca aqui, se o plano diretor não fizer esses estudos, somente poderá expandir por lei específica. Que não vai passar por ninguém. Câmara ou Tereza? Mas Câmara é tricâmara. Você abre o jornal hoje, abre o jornal ontem, tá lá, Câmara, quem é Câmara? Tá lá, te manda a notícia. Os caras, os comissionados que estão saindo e que querem emprego na prefeitura, porque é um joguinho. Tá lá no jornal. Que Câmara, meu? Que Câmara? Vai pro que Câmara? É só que assim, isso é uma discussão. Tem que respeitar. Dos poderes constituídos. Mas veja a matéria. Você leu isso, não leu? Maneira. Que vai tirar 10, vai ficar 4 e que 6 vem pra cá. Gente, é assim. Porque tem que continuar na base. Bom, Portanto, essa discussão não leva a lugar nenhum. Não leva, tem que questionar. É uma macrozona que possibilita de uma área rural que abre a possibilidade de urbanização. E é isso que a gente Sem questiona. planejamento. A gente não quer urbanização de zona rural. E sem A questão planejamento, é essa. porque quem Sem vai planejamento, planejar porque vai é ser, o proprietário. O proprietário aparece proprietário. com uma areazinha aqui, aí faz o estudo. O outro aparece com outra areazinha lá. Isso é planejamento. Olha a postagem do Resgate Cambuí de ontem com o mapa do Esse é uma 18º com o loteamento colado em cima. Esse é o fim do planejamento urbano. Ordenado, ele é ordenado. É ordenado. Ele é ordenado. Tem um lá, outro Ou cá, seja, outro lá embaixo, outro nem, aqui. a gente precisa sugerir outro nome para isso aí, porque planejamento ordenado O também fim do planejamento ordenado. Uma pergunta. não é nem medo, discussão. nem... só uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para a Carol. escrito. Eu não sei, Queria mas... fazer a inscrição, queria então, falar, porque depois Então- eu queria saber das leis de indução, Tá bom, porque então- Uma questão de Vamos lá. ordem, eu não sou Começar a se apresentar. nada, mas acho que uma questão de ordem, eu poderia terminar então de falar da metodologia, que eu acho que da reunião de é que você citou algumas questões sobre habitação. E na primeira questão, as marcas de regularização, tanto de leis de regularização e de indução, não estavam marcadas. Eu não poderia Depois terminar apareceu. só a E é isso que eu quero dinâmica. saber. Questão de ordem, vamos só. Furtado conclui, Carol Valquíria. O meu tem tudo a ver com o que estava sendo discutido agora. Não vai ficar bagunçado isso, Não vai ter aumento de perímetro nenhum. Nós não estamos aumentando o período. Não Tá. tem como, Então, não tem estudo. a Fazenda Cássia, Unicamp Está indicado que Se vai até fazer Aeroporto. fazer da estudo Cássia nessas e três mais áreas. não vai ter. E área de aeroporto. Não, Esse é um recuo, porque ia ter Não, as três áreas. nunca foi. nunca foi.
Está lá, está claro no projeto. Tá claro. Vai ser, o projeto indica que vai fazer o estudo para essas 3 horas. Até foi uma correção que quando eu voltei de licença maternal no dia 2, que tinha aquele 1.1, 2 e 3, falei, gente, a Fazenda Caça, ela tem que o perímetro dela voltar como ela não tem estudo. Foi, na verdade, uma indicação. Ela é rural então o igual a mapa outra. estava errado. Estava errado. Por isso que nós vamos corrigir na versão 2. E os mapas vão vir com melhor Sim. precisão? A gente ainda está fazendo um site. Vocês não consultam o zoneamento online? A ideia é que... é bem complicado Só aquilo. Se você não tiver o número do código, o cartográfico, e ele não atende todos os números. Não, eu estou respondendo o que ela está falando. Se você não puser o número e não é o número todo que você tem no código, você não sabe qual é o número, não tem como botar o endereço, não tem como botar a área, você clica em cima para pegar só aquele lugar, a mãozinha abre ele inteiro, você se perde, é uma porcaria, sinto muito. A gente tem bastante elogios assim. Tem bastante para quem é da área, quem não é, que não precisa ser para todo mundo. Bom, então assim, aí o que acontece? A gente está querendo fazer um portal, o pessoal do sistema de informação aqui, que é o Rogério, está fazendo um portal de todos esses mapas estarem em alta resolução e você consultar e poder sobrepor. E quando é que vai ser isso? Nós estamos elaborando o sistema. Depois que tiver o plano, até hoje não tem. Isso a gente está elaborando esse sistema. Difícil ainda, né, com recursos próprios urbanos, né? Mas enfim. Próprios 17 mil pessoas, nós somos 5 e temos que dar conta. Bom, então vamos voltar à reunião da metodologia lá. Então, na parte do dia 24 e 25, dia 24 a gente vai detalhar essas contribuições e vamos já debater as propostas da versão 2 na minuta. A gente vai apresentar. Versão 3. Versão 2, não sabe? 3. Tinha 2. Se você abrir essa que está lá, ela está 2. Então, agora, se ela puser a 2, vai ficar 2 com o nome do 2. Entra no link e vê o www lá em cima, é 2. Por causa dos mapas que estavam errados, né, a primeira vez. Não sei, mas essa aí já está com o número 2. Você vai botar outra que no número 2. Mas deve ser a versão 2, né? Não é a número 2. Não, ela é a minuta que está no site é a versão 1. Só que, porque quando faz o hiperlink com o documento do advogado que fez, ele renomeou o arquivo lá, a versão 2, mas não é a versão 2. Então, mas essa agora vai chamar minuta 2? É minuta 2. Tá, se ela não chamar minuta 2, pelo www vai dar confusão. Do documento que foram lançados, do 29. Não, tem três arquivos. Eu tenho 3 arquivos que eu posso te mostrar. Teve um arquivo que eu mostrar no dia 29 que estava com as legendas erradas dos mapas. Aí eles lançaram logo em seguida, não é chamado de versão 2, corrigindo as legendas dos mapas. Aí lançaram um terceiro, numerando item a item, voltando os mapas com as legendas erradas. Que foi o documento usado. O que foi? Eu te falo, a versão não é versão, ela não mudou o seu conteúdo. 3 documentos. 3 documentos diferentes. Se você fizer o MD5 desse, calcular o hash desse, os arquivos são diferentes. Agora, se tem um aninho errado diferente ou não, o conteúdo não. É certamente os mapas mudaram, de uma versão para outra. Eu te mostro o que mudou. Na verdade, o conteúdo da lei é o mesmo. O único mapa que mudou saiu. Não, é que na mapa, tanto que na cartilha saiu errado. Na cartilha saiu repetindo macro, zona de expansão urbana, ordenado 2 vezes. Então, quando eles voltou, não é que teve versão, quando a gente republicou, porque a gente teve que itemizar. Então, esse seu terceiro documento é nada mais é que a mesma minuta, ela é itemizada com o número aqui. Isso, com os mapas errados. Com os mapas errados, que errado nesta legenda. Só de um mapa. De um mapa. É um mapa. Eu tenho controlado, é um mapa só. Inclusive saiu na cartilha errado, porque a correria tamanho e foi. Mas saiu isso. Tanto que a gente fez questão da minuta. O diretor nas coxas. Esse é o termo. Bem feio, mas é isso. É muito feio isso. E é uma coisa que a gente recomenda. Mas é isso que é, meu irmão. O português tem que ser bem falado. Você me dá um outro nome. Não sei se é não vai ser nada disso cumprido. Ué, se sai publicado o mapa errado. Sai gente que não consegue fazer. Sai totalmente feio. Eu vou pedir que não. Menos problemas resolutivos. Eu acho que isso. Então eu vou repetir, para vocês prestem atenção em outra coisa. A gente está discutindo aqui metodologia. Isso. Né?
A gente vem discutindo metodologia aqui faz tempo. A gente propôs, discutiu, apresentou proposta de metodologia. E vários dos problemas que estão sendo apontados na metodologia, que está na representação do Ministério Público, questionando a metodologia, você está falando aqui e está se repetindo esses problemas. Não tem antecedência da documentação, os mapas, talvez saia mapa com resolução, talvez aquilo, a divulgação está precária e a gente não sabe como vai fazer, talvez a gente tenha que sair de novo porque não está sendo divulgado. Então, a gente tem que fazer direito, porque se continuar fazendo o mesmo do mesmo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir a participação da população, o esforço das pessoas para conseguir fazer, entender, é grande, porque precisa de muito trabalho, muito esforço, sai buscando mapa aqui, mapa ali, porque os mapas que estão no site não são adequados. Então, a gente não pode dizer, pode ser que saia o mapa, não pode ser, tem que sair não, o mapa está disponível na internet, ele está lá disponível, você clica lá. Nós estamos querendo permitir uma ferramenta a mais. Essa ferramenta de consulta que eu disse, a gente está testando, a gente está tentando... Está explícito na metodologia aprovada na reunião da Concidade que os mapas precisariam vir com resolução adequada, que as pessoas conseguissem se identificar no mapa. Está escrito lá literalmente isso. Isso não está sendo cumprido. A minha pergunta é, isso vai ser cumprido a tempo? Não, a tempo sim. Quando? Se você entrar com 15 no site... dias de antecedência? Não, se você entrar no site lá, você consegue acessar o mapa. Não, esses mapas não estão não tem precisão, Carol. A gente não consegue nem saber exatamente as APGs, por exemplo. Identificar as bordas das APGs. Não é trivial, não dá para saber. E outros detalhes. A metodologia não está sendo cumprida. Vocês vão cumprir a metodologia? Não adianta falar que vocês vão planejar, porque isso não cumpre a metodologia aprovada. Vocês vão cumprir a então, metodologia qual seria aprovada? a metodologia aprovada dessas reuniões do Concidade? Eu te mando a ata do Concidade. Não, essa metodologia, o que vocês pensaram para o dia 20, 22, 24, 25? 15 dias de antecedência do documento na nossa mão, para a gente divulgar e publicar a população. Mapas de autorresolução. Não, eu quero saber, a gente está falando de metodologia de reunião. O que vocês imaginaram em levar nas reuniões dia 22 e 24? Essas reuniões não podem acontecer desse jeito, porque não vai ter o documento com antecedência e não vamos ter os mapas de autorresolução. Depois disso, pela metodologia então já furou a metodologia aprovada, já furou. O que você vai publicar no dia 19 tinha que ter sido publicado no dia 4. Então, mas essa versão 2, ela, na verdade, ela não tá... Isso aqui, por isso que eu até comentei com o Antônio. Isso daqui é um trabalho interno. Nós estamos dando uma satisfação a mais para a população do que a gente recebeu de contribuição. Porque isso, essa versão 2, na verdade, eu poderia não fornecer. No sentido que tanto que ela vai estar lá, tudo entajado, o que a gente ainda está revisando com o Ministério Público. Então a gente Mas achou não é melhor... o Ministério Público, é a população. Sim. Carol, o Ministério Público é essa minuta? é uma outra conversa. Sim. O plano diretor é participação da população. Não é o Ministério Público. Não, deixa eu só concluir. Não é o Ministério Público que faz plano diretor. Não, Furtado, você quer se inscrever? Deixa eu só comentar. O que nós estamos trabalhando na versão 2? Nós estamos corrigindo a minuta que está no site. Então, o que a gente pensou? Se a gente vai no dia 20, para mim não chegar lá no dia 20, à noite, e falar, olha, isso aqui foi alterado, isso aqui nós estamos contra, vamos disponibilizar para a população no dia 19. Porque nós estamos ainda trabalhando, a minuta ela está sendo trabalhada ainda internamente. Só para você ter ideia, a gente ainda não fechou com o meio ambiente as alterações, a INDEC pediu outras situações para a gente alterar. Então, o mapa, por exemplo, das centralidades, nós estamos revendo, dos coeficientes de aproveitamento, nós estamos em constante trabalho aqui interno. Então, esta minuta, que a gente já está negritando ela de amarelo, no que a gente já está alinhando com os assessores, com o Eduardo e com a Gisela, e com a equipe de demais secretarias, esta versão a gente gostaria de uma forma participativa, disponibilizar para vocês saberem qual estágio atual que está a minuta. Então a gente está disponibilizando. Então por isso que a gente quer a tranquilidade de falar, olha, vai ter a versão final. Mas quem fez esse cronograma do dia 19 foi quem?
Não, isso aqui esse 14, vocês... Foi nós, tanto que a gente pôs aqui, ó, trabalhos internos. Com o Ministério nós. Público. Isso. Então, isso não está sendo cumprido. Assim como outras coisas que estão na ata de fevereiro. Na ata de fevereiro foi definida a metodologia, não da reunião, que eu acho que é esse o que está acontecendo aqui. Você está querendo discutir como é que a reunião vai ser encaminhada, a dinâmica da reunião. E não é essa coisa. Isso não foi definido mesmo. Mas foi definido um monte de outros aspectos, como a divulgação clara para as pessoas, a ata da reunião. O documento que está protocolado. O que eu já falei anteriormente da divulgação usando verba, um lugar único para onde todas as sugestões estivessem lá publicadas, numeradas, identificadas. Que é a planilha. Acho que não houve. Só apareceu esse documento que foi aprovado. Tem, tem. porque você não estava... É que a Carol não estava naquela época. Não, mas assim, eu vivia gostaria, gente, assim, da gente poder ir avançar. Se a questão é a falta de divulgação dessas reuniões dia 20 e 22, a gente pode fazer, infelizmente, quinta e sexta é feriado, mas a gente pode fazer uma força-tarefa na segunda-feira, disparar os e-mails, repassar novamente, que isso já foi feito, né? Não estou dizendo que nós vamos fazer novidade, refazer, a gente reforça isso no dia 19 e a gente reforça também a minuta que vai estar no site no dia 19 e voltando na metodologia aqui da dinâmica da reunião, porque a gente entendia que isso ia vir de vocês, essa dinâmica, porque quando vocês fecharam o cronograma de 2 reuniões à noite e 2 reuniões no sábado, a gente queria entender deste grupo que trabalha com a participação o que vocês tinham imaginado nessas reuniões. Como a gente não recebeu, a gente tomou a liberdade de elaborar essa dinâmica. E aí, por isso que a gente trouxe aqui para vocês, porque a gente pensou. Então, no dia 20 e 22, a gente vai apresentar essa planilha para a sociedade inteira que não teve acesso à internet e que não teve acesso às contribuições de cada APGs, porque cada um foi em alguma região onde mora. Então, a gente tem que dar essa satisfação à população nessa resumida do que foi. E no dia 24 e 25, a gente vai retomar a versão que está em elaboração da minuta, nessa revisão 2, e à tarde a gente vai trabalhar a questão por segmento. Então a gente vai abrir a palavra para as pessoas se manifestarem por ordem, tá? Do tempo de fala, mas para esclarecer dúvidas por tema, para a gente poder sistematizar, para que assim, eu quero falar sobre o DOT, daqui a pouco a pessoa vem e fala, quero falar sobre a expansão, aí um outro fala da zona rural, depois volta para o DOT. Então a ideia nossa é que a gente abra 1 hora para que a população se organize e 1 hora para discussão de mobilidade, DOT, diretriz e área. Olha, eu não quero aquela diretriz de adensamento na minha frente da minha casa, eu não quero aquele alargamento, enfim. Então a gente achou por bem, por tema, para que nos ajude a equipe técnica a sistematizar toda essa participação, tá? E aí o encerramento está previsto para o período da tarde e a gente encerra em 5 minutos, mas seria, né, até umas 5 da tarde a gente poder fazer esse debate, né, com a população. Isso tudo, né, vai fazer com que a gente depois faça a reunião no dia 15 de julho. Pelo cronograma, até dia 15 de julho, a gente tem que ter a versão 3, tá? Que é aí o cronograma que o senhor tem na mão. No dia 15 de julho tem uma reunião, então a gente vai fechar a minuta na versão 3. Então, por isso que até o Cobol solicitou, solte uma versão 2, né? Que a gente está aí com ele, porque essas reuniões a gente está tendo 2 vezes por semana com ele, iniciou semana passada e semana retrasada. E aí, no dia 31 de maio, a gente solicitou e falou, solta para a população e para o Concidades, inclusive vocês, saberem do que a gente já vem avançando nessas discussões. Tá? Foi essa a intenção. Até a gente falou, nossa, é um trabalho interno nosso, mas vamos divulgar, não há problema algum. Mas se isso vai criar problema... É o conselho, o teste que acompanha, né? Então, os conselheiros têm que acompanhar o processo. Isso. Mas como a reunião isso, então como hoje foi a última reunião do cronograma que nós formamos com ele, hoje de manhã ele estava aqui.
Então, tudo que ele pediu até e que a gente debateu e discutiu, que está sendo muito, muito bom, eu avalio que está sendo muito salutar essas reuniões. Hoje é quarta-feira, segunda-feira é dia 19, então tudo que a gente vem alinhando, a equipe está hoje à tarde fechando a minuta, fechando a planilha para estar dia 19. Das reuniões a gente está sistematizando um relatório. Mas você publicado no site? Nós estamos fechando, a gente vai publicar, nós estamos fechando um relatório com tudo. Hoje participou o secretário do Verde, Finanças e Desenvolvimento Econômico Rural. Só o pessoal da prefeitura? Só o pessoal da prefeitura. Só o pessoal da prefeitura. Inscrições, Valquíria, depois Furtado, se tiver mais alguém. Então, Foi ele que solicitou as reuniões. Né? A gente já solicitou também e não consegue. Né? Ele vem aqui, a gente vai lá e fica esperando, não atende. É problema dele. E aí a gente está catando. O problema é da população, gente. Não, é problema do COBOD. Você está falando A população é que o problema Não, é é sempre que da eles população. solicitarem o Neocobod não consegue, só que essa pessoa do COBOD que vem aqui, Não, né? reunião com a prefeitura. A gente Você conseguiu. conseguiu. Toda reunião que você Não pediu. com o secretariado e discutir com eles. Não, é absoluto. Não, mas é que A gente tem você conseguiu. Como? Se trouxe mais gente, você conseguiu reuniões. Sim, sim. Todos que Mas esse solicitaram tipo de então, reunião produtiva a gente não consegue. A gente consegue reunião que acaba em discussão, porque fica o secretário, por exemplo, impondo as opiniões dele e não tem diálogo, não tem troca de opiniões. É só assim, ó, vai ser assim porque é assim. Eu pedi por gentileza para você só aguardar a sua inscrição. Desculpa, eu estava respondendo. Não, mas Desculpa. por favor. Tá bom. Então, da minha, eu encerrei a questão, né, só para constar aí no vídeo e da ata, da explicação de como seria a dinâmica do dia 22, 24 e 25, tá? Então, a gente está também à disposição de vocês, se vocês quiserem solicitar alguma mudança ou alguma sugestão, eu gostaria disso constar em ata, porque a gente gostaria de que vocês se manifestassem também. Falar, olha, a gente gostaria de discutir a metodologia aqui, abrir a palavra, a gente vai abrir de manhã e à tarde, eu acho que dentro desses temas tem que incluir mais outro tema, enfim, a gente também está aberto se houver alguma sugestão, porque isso a gente vai entregar lá no dia, tá? A Célia já disparou isso aqui para vocês por e-mail, eu tenho conhecimento. Para contribuições, quem tiver contribuições para fazer em relação à metodologia, até quando? Até segunda, né? Essa aqui das reuniões. O regulamento e a metodologia. Isso. Chama de dinâmica, né? Para Dinâmica. não confundir com a metodologia.